tarde, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto denominado de redenção. É um tema baseado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. A palavra redenção é muito comentada, muitas vezes explicada, mas poucos são aqueles que conhecem o verdadeiro significado dessa palavra. A Bíblia Sagrada nos apresenta um triplo significado para essa palavra. Redenção, em primeiro lugar, significa pagar o preço do resgate por alguma coisa ou por alguém. Palavra narrada no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. O segundo significado é remover de um mercado de escravos. Descrita no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E por último, efetivar um completo livramento de um escravo ou prisioneiro, dando liberdade perfeita e definitiva. Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Então, irmãos, nós podemos dizer que redenção é sinônimo de resgate, de livramento, de libertação, de comprar. E tudo isso significa e implica no pagamento do preço do resgate. Mas necessariamente não implica em ficar livre. Redenção algumas vezes enfatiza o pagamento de um débito, outras vezes enfatiza a libertação do cativo. E a Bíblia Sagrada declara com todas as letras que o sacrifício de Cristo Jesus fez provisão em ambos os casos. Está escrito, irmãos. Cristo veio para dar sua vida em resgate de muitos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28, ou Marcos, capítulo 10, versículo 45. Também está escrito: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Está lá, narrado em Lucas, capítulo 1, versículo 68. Vai além. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está lá declarado em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Palavras descritas no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Sabe, irmãos, como eu falei no início,
poucos conhecem o verdadeiro significado dessa palavra redenção. Mas o pior ainda é que a maioria das pessoas tem falta de conhecimento da palavra de Deus. E esse, com toda certeza, é o maior obstáculo para a nossa fé. A palavra declara que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Ora, se o não ouvir e entender a palavra produz falta de fé, então nossa fé também vai crescer à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que quando nascemos de novo, um novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criatura. Está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando nós olhamos para alguém, nós o vemos do ponto de vista material. Mas Deus não vê dessa maneira. Quando Deus olha para alguém, Ele o vê em Cristo. Portanto, irmãos, nós devemos saber com clareza qual é o nosso lugar nele e o lugar dele em nossas vidas. Não saber isso nos impede de sucesso e sufoca nossa fé. Se alguém está em Cristo, o que ele tem ou o que ele é por estar em Cristo, nova criatura é. Para muitos, a palavra de Deus não parece real. As promessas, as provisões contidas dela nunca se tornam reais, nunca se tornam concretas. Para essas pessoas, a palavra de Deus pode ser comparada com uma nota de R$100. Todo mundo sabe que a nota de R$100 existe. Mas se nós não a possuirmos, nós não podemos usufruir dos benefícios que ela pode nos dar. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus existe. Não é diferente. Mas se você não possuir a palavra de Deus no seu coração, se você não se apropriar dela e colocar a trabalhar na sua vida, ela não tem valor nenhum para você. Ela não pode trazer nenhum benefício. Portanto, é preciso ter a palavra no nosso coração, meditar nela, confessar ela e nos apropriar dela. Deus nos proporcionou um novo nascimento. Nos proporcionou a salvação. Isso tudo feito através da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo Jesus. Isso aconteceu
aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Quando alguém aceita a salvação de Cristo Jesus, é nesse momento que a redenção provida por Deus se torna real para ele. O homem crê com o coração e com a boca faz confissões para receber essa bênção de Deus. Está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. As nossas confissões de fé criam realidades. Sim, as nossas confissões de fé criam realidades. Todas as promessas e provisões previstas pela Bíblia já são reais na dimensão espiritual. Então nós devemos desejar e confessar para que elas se tornem reais nessa dimensão física que vivemos e que venhamos a poder desfrutá-las. Quer ver um exemplo? Quando vemos uma pessoa enferma, cega ou paralítica, ela o é somente na esfera física. Mas para Deus ela já está curada. Jesus Cristo está suportando essa enfermidade para ela. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados, para que nós, morto ao pecado, livramos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Está lá, escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Sabe, irmãos, Deus não nos promete a cura. Essa afirmação é um fato. Jesus já levou as nossas enfermidades. Ele suportou as nossas doenças. Com suas chagas, nós fomos sarados. O livro de Efésios, ele nos informa, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente ao amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Está lá escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sabe, irmãos, ele pode falar, por que fomos redimidos? Por quem fomos redimidos? Nós encontramos as respostas para essas perguntas no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Mas o que é a maldição da lei? O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 15 em diante, ele enumera 11 doenças como maldição da lei. No versículo 60, todas as doenças são enquadradas na maldição da lei. Já foi dito, a redenção feita por Cristo Jesus
enfatiza tanto o pagamento de um débito como a libertação do cativo. O sacrifício de Cristo Jesus fez provisão para ambos, como pagamento de um débito de resgate. Devemos saber que resgate não é pago a Satanás, mas sim a Deus, pois Satanás não tem nenhum direito contra o pecador, portanto não precisa ser pago. O débito que precisa ser pago é o infinito débito contra os atributos de justiça de Deus. A misericórdia de Deus resgata o homem da justiça de Deus, como libertação do cativo da penalidade do pecado, isto é, da maldição da lei, pois Cristo se fez maldição em nosso lugar, da libertação do cativo da própria lei, pois o sacrifício do corpo de Cristo nos fez mortos para a lei. Não são palavras minhas. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 4. A libertação do cativo do pecado como um poder, pois Cristo é morto para o pecado e nós também nele, de modo que não mais precisamos nos submeter à dominação do pecado. Está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 2, versículos 9 e versículos 12 ao 14. A libertação do cativo de Satanás, pois Cristo venceu no madeiro. Palavras ditas por Paulo a Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Da libertação do cativo de todo mal, tanto mal físico quanto ao mal moral. A figura do Redentor é muito bem descrita no Velho Testamento, através do parente redentor, que recuperava a posse da propriedade de um seu parente que havia perdido tudo e a preservava de volta. Em outras palavras, quando alguém perdia tudo, um parente remissor tinha direito de resgatar tudo aquilo que era do seu parente que havia perdido. Está lá no Levítico, no livro do Levítico, capítulo 25, versículo 25. Tomava como esposa a viúva de seu irmão, se ele estivesse morrido, sem filhos. E lhe tirava descendência que herdaria os bens e o nome do seu irmão, para que não fosse esquecido. São declarações feitas no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Para que alguém se tornasse um parente remidor, tinha que preencher 3 exigências. Tinha de ser o parente mais próximo, está escrito lá em Ruth, capítulo 3, versículos 12 e 13. Tinha de ser capaz de redimir, ou seja, possuir posses para redimir. Também descrito no livro de Ruth, capítulo 3, no livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 34. E o mais importante,
era ser, ser desejoso, ou seja, querer redimir. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 13. Jesus Cristo preencheu todas essas três exigências, pois ele se tornou nosso parente mais próximo, nosso irmão. Está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Foi o único capaz de redimir. Está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 11 ao 18. E ele estava desejoso de nos redimir. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4 ao 10. Portanto, irmãos, Cristo, com sua morte na cruz, ele nos redimiu. Com isso, Deus aniquilou os pecados do homem lá na cruz. O preço pela redenção foi muito alto. Foi alto demais. O mais alto preço pela redenção possível. Um preço inimaginável. Um preço infinito. Escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Todas as coisas estavam separadas de Deus por causa do pecado. Mas agora estão com eles reconciliadas. Essa reconciliação, irmãos, não é para todos. Pertence ao mundo. E não somente para os que a aceitam. Cristo morreu por todos. Todos podem usufruir dessa graça. Mas, infelizmente, somente aqueles que aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas é que irão usufruir dessa graça. Está escrito: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões. Palavras descritas no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Mas uma coisa é certa. Não pense você agora que todos são salvos. Não, isso não é verdade. As pessoas têm de se apossar dessa reconciliação a fim de serem salvas. A Bíblia diz que para o homem ser salvo e ir para o céu, ele deve nascer de novo. Então, se não nascer de novo, nada feito. Para Deus, ele já realizou esse trabalho através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, para que todos, sem exceção, fossem salvos. Agora resta ao homem aceitar o trabalho consumado por Cristo Jesus na cruz, recebendo o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor, a fim de nascer de novo e ter a sua natureza transformada. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, que nos pertence em Cristo Jesus.
Lembre-se, irmãos, é o espírito do homem que nasce de novo. A carne não nasce de novo. Não. A carne pode ser curada de enfermidades, mas não pode nascer de novo. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Uma promessa feita em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Isso quer dizer que desde o momento que você nasceu de novo, até você entrar na eternidade de Deus, ele já fez essa provisão para tudo. Tudo que você precisar já está provido. Todas as bênçãos espirituais são suas. A posse dela. Se aposse dessa verdade. É uma verdade poderosa. Descubra seus direitos e privilégios em Cristo Jesus. E comece a confessar. Isso é meu. Esse sou eu. Essas são as bênçãos espirituais que eu possuo em Cristo. Declare com todo o coração. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.